Olá, na entrevista de hoje vamos falar de saúde. Nos últimos 10 anos, a obesidade cresceu 60% no Brasil. Estatísticas que deixam especialistas preocupados. Aqui no estúdio da TVU, nosso entrevistado é Wilson Canteiro, presidente do capítulo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Fique conosco, a entrevista começa agora. Seja bem-vindo ao programa, doutor. Obrigado, Ida. É um imenso prazer estar na TVU, na nossa universidade, podendo colaborar imensamente com a nossa equipe toda aqui da TVU. O senhor é médico, inclusive, do Hospital Universitário, né, doutor? Exatamente. Eu sou professor da FAMED, da Faculdade de Medicina, né? E atualmente eu atuo no Hospital Universitário na área de cirurgia bariátrica. Sou chefe do Serviço de Cirurgia Bariátrica do Hospital Universitário. E sobre o nosso tema, como que está a obesidade, a saúde da população brasileira e da nossa capital? Como que está o Campo Grandense com a balança? O Campo Grandense já teve pior, né? Na verdade, há uns 3 anos atrás, Campo Grande chegou a ocupar o segundo lugar entre as capitais do país com maior índice de obesidade. Nós chegamos a atingir a segunda colocação, mas hoje paramos de engordar. Campo Grande despencou nessa tabela para o 8º lugar, mais ou menos, como a capital mais obesa, mas o Campo Grandense ele continua obeso. Nossa população atinge mais de 50% da população hoje, em torno de 52% da população está obesa, né, no chamado sobrepeso. Sendo que na obesidade mórbida, né, em torno da população campo-grandense, dá em torno mais ou menos de 17%. O senhor tinha falado anteriormente, numa entrevista, que 1 de cada 4 campo-grandenses é obeso. Isso, exatamente. Que é essa proporção. E isso dentro do estado, como numa população de 2 milhões de habitantes, hoje nós temos em torno mais ou menos de 72 mil pessoas dentro da obesidade mórbida com indicação de tratamento cirúrgico. Qual que é o motivador? Qual que é o gatilho para isso? É a alimentação errada? Problema emocional também? Uhum. Na verdade, quando a gente estuda separadamente as causas da obesidade, na maior causa continua sendo o erro alimentar. Né? Grande parte, quase 80% da causa da obesidade é o erro alimentar. A população não só de Campo Grande, do estado, do Brasil e mesmo do mundo está comendo muito errado. Né? Então, os índices são alarmantes de obesidade no mundo. Né? O Brasil, por exemplo, ocupa o 3º lugar como o país mais obeso no mundo, maior índice de obesidade. Só perde para os Estados Unidos e para o México. Então, isso é muito grave. Significa que a população comendo errado, cada vez mais a obesidade vai campeando e vai atacando a população como uma doença crônica. Né? O que é uma doença crônica? Uma doença que você adquire e que vai te acompanhar por longos períodos da vida. E sedentarismo também, né, doutor? Não tenha dúvida. É uma coisa muito interessante, Ida, porque a gente percebe, e é perceptível dentro da nossa capital, o número de academias que vão abrindo, né? A população vai mais aos parques para fazer atividade física, mas realmente ainda a gente percebe que isso não é o suficiente. Eu acredito que deva ter uma ação municipal, estadual, de saúde pública para realmente atacar de maneira mais efetiva a obesidade. E isso também leva em conta a obesidade infantil, né? Que a obesidade infantil tem aumentado muito também no país. E isso aumentando, são futuros obesos que nós vamos ter na população. Ou seja, tem que começar desde pequeno, a família se preocupar com o que coloca à mesa, a rotina alimentar. Exatamente. Lanchinho, né? Só fala de criança. Não, inclusive as escolas hoje têm programas de boa alimentação para as crianças. Isso é fundamental. Existem pesquisas mostrando que um dos pais ser obeso já significa que 40% a 50% de chance da criança vir a ser obesa também. Então é uma situação muito complicada, os pais realmente têm que estar muito atentos para essa situação. Bom, doutor, o senhor falou então em relação à alimentação errada, né? E também tem o problema emocional, uma depressão também pode causar a obesidade. Mas a partir dessa característica, o paciente obeso, outras doenças surgem, graves. Claro, que nós chamamos de comorbidades, né? São doenças que aparecem ou pioram com a obesidade, né? Então nós temos a hipertensão arterial, que tem aumentado substancialmente, o diabetes
tipo 2, né, que também tem aumentado na nossa população por conta também da presença da obesidade, né, a apneia do sono, que é parar de respirar enquanto dorme, doenças articulares. A obesidade aumenta a chance em até 4 vezes a chance de aparecimento de cânceres na mulher, câncer de mama, câncer de ovário, no homem, câncer de próstata. Então, realmente, é uma doença que é a porta para que apareçam outras doenças nas pessoas. Isso tem um custo muito grande para o sistema público de saúde, né? Não só no privado, mas no público também. Isso hoje a contabilidade é muito alta. Se gasta muito no controle dessas doenças, né? Os governos têm que investir na compra de medicamentos, no tratamento cirúrgico, que é muito caro. Então, tudo isso leva a você, se você não fizer a prevenção, não fizer a medicina preventiva, a medicina curativa, a medicina que você tem que operar, terceirizada, ela começa a ficar muito cara. Então, isso para a população realmente é um retorno maligno até, né? De perder muito dinheiro tratando dessas doenças que poderiam ser evitadas, né? Quando se fala em prevenção, estamos falando de políticas públicas para tratar essa situação? Exatamente. É um investimento em políticas públicas de saúde. É só isso que vai, a orientação, a educação das pessoas é que você vai conseguir evitar que a gente chegue até a situação de ter que operar o paciente. No mês de outubro, por exemplo, comemora-se, né, a data, a obesidade, né? Isso. É um momento de prevenção, de alerta para a comunidade? Não tenha dúvida, é um momento de reflexão sobre para onde nós estamos indo, né? Quando você tem doenças que são evitáveis, né, não é possível que a gente não possa fazer nada para poder evitar isso, né? Você, quando tem uma doença que você não consegue evitar, tudo bem, você vai tratar, vai gastar, né, essa coisa toda. Mas no caso da obesidade, as políticas públicas poderiam investir muito mais nessa situação, inclusive na obesidade infantil, educação na escola, nas universidades, para que a gente pudesse reduzir esses índices. Doutor, na prática, para a gente entender, um paciente chega no seu consultório com que queixa em relação à limitação já por conta da obesidade ou por conta de algum problema de saúde causado pela obesidade? Isso, as duas coisas, né? Existe a questão das limitações, tanto no setor privado como no setor público, no hospital, do ambulatório, do hospital universitário. A maior parte chega com limitações, realmente coisas básicas que normalmente nós fazemos no dia a dia, você pegar um ônibus, você entrar num carro, você poder fazer longas caminhadas, você entrar, por exemplo, num aparelho de tomografia. Um aparelho de tomografia, de ressonância, tem uma limitação de peso, que se não me engano até 130 quilos mais ou menos dentro da nossa cidade. Então, pacientes com um peso maior do que isso não conseguem fazer nenhum tipo de exame dessa natureza. Então, isso é uma forma de limitação muito grande para o paciente. Cadeiras que se quebram, ele não pode ir numa festa, ir num barzinho, ou fazer qualquer tipo de diversão, se não tiver realmente uma cadeira adequada para o tamanho dele. Essas né? são as queixas que Isso, chegam... E depois as questões de doenças associadas, né? Que nem hipertensão, diabetes, né? E, por fim, a própria vaidade, né? Ninguém gosta de sair, por exemplo, entrar numa loja e não ter uma roupa que te sirva. E você fica limitado a comprar uma roupa, qualquer coisa, um sapato. Que é a questão do padrão também, né, doutor? Exatamente. A exigência, então, né? isso faz mal para a pessoa também, né? É a perda da autoestima. Tudo isso é um conjunto que leva a pessoa a piorar da obesidade. Doutor, eu queria que o senhor falasse sobre os números, como que esses pacientes chegam, qual que é o caminho para o tratamento até o hospital universitário, por exemplo, que é onde o senhor atende. Isso. Então, hoje nós trabalhamos dentro da cidade, né, o sistema de saúde do município, ele funciona através do CISREG, que é um sistema de regulação de consulta. Então, esse paciente ele vai procurar um posto de saúde perto da sua casa e, através desse posto de saúde, o médico do posto vai encaminhá-lo, vai fazer o seu cadastro e encaminhá-lo para o CESAL para que ele entre numa lista de espera. Aí depois, dentro dessa lista, ele é encaminhado para consulta já agendada, com o dia e a hora certinho, geralmente na segunda-feira cedo, né? Ele vai para o hospital universitário e aí ele vai passar pela nossa equipe multidisciplinar. Essa equipe vai avaliá-lo e ver se ele tem todas as condições, preenche os requisitos para que ele possa fazer a cirurgia. Preenchendo os requisitos,
ele vai começar a fazer o seu tratamento dentro da equipe. Então ele vai passar pelo endocrinologista, pelo cardiologista, pelo psiquiatra, né, e todo o resto da equipe de nutricionistas. Então, depois que ele faz todo esse caminho, que está com todos os exames e laudos prontos, aí ele volta para o cirurgião novamente, para que a gente possa fazer a guia de internação e programar a cirurgia dele. Qual que é o protocolo em relação à obesidade, sobrepeso, que indica para fazer a cirurgia? Então, basicamente, do paciente assim, são dois grupos de pacientes que indicam indicação de tratamento cirúrgico. Os chamados pacientes na obesidade severa, ou chamado grau 2, que o índice de massa corpórea está entre 35 e 39. Só para os telespectadores entenderem, o índice de massa corpórea é você pegar o seu peso e dividir pela altura ao quadrado. Isso vai dar nossa área corporal, né? Então, quando essa área corporal está entre 35 e 39, ele está dentro da chamada obesidade severa, ok? E junto com a obesidade severa, ele tem que ter pelo menos uma comorbidade que a gente tinha falado anteriormente, que é a pressão alta, diabetes, essa coisa toda. E o obeso mórbido, que é quando o índice de massa corpórea está acima de 40. Então ele tem que ter pelo menos 5 anos de obesidade estável, tratamento clínico sem sucesso, não ser portador de doenças clínicas ou psiquiátricas que contraindiquem a cirurgia, né? Tá na faixa etária de 18 a 65 anos, no SUS vai até 100 anos, né? E o paciente não pode ser portador de vícios, né? Lícitos e ilícitos que possa interferir no tratamento desse paciente cirúrgico também. Doutor, em relação aos números, essa fila para consulta e para cirurgia, como são esses números? Então, hoje nós temos, nós começamos o nosso ambulatório de tratamento cirúrgico em dezembro de 2017. Nós estamos com em torno de 30 pacientes já operados, graças a Deus, com excelente sucesso, resultados. E temos na fila, provavelmente, por volta de mais ou menos 120 a 130 pacientes idas. E outra coisa, Ida, que chama atenção, que não são só pacientes da nossa capital. Nós temos atendido muitos pacientes do interior do estado também. Então essa fila acaba sendo muito maior, a CESAL ela faz o controle dessa lista, né? Então, mas nós temos atendido muito pacientes do interior também. A gente está falando de procedimento por meio do SUS, né? Isso, exatamente. Cresceu o atendimento pelo SUS, o procedimento, a cirurgia pelo SUS? Cresceu. Nos últimos anos, a partir de 2015, né, nós percebemos em termos de Brasil uma demanda, uma saída de várias pessoas dos planos de saúde, por causa de problemas econômicos. Então, esses pacientes que estavam no plano de saúde estão migrando para o SUS novamente, entendeu? Então, isso fez com que o nosso atendimento, também o número de pessoas que nos procura no atendimento fosse aumentado também. Bom, eu queria que o senhor explicasse, tem um custo e é um problema de saúde pública. Se for fazer uma cirurgia particular, o custo é alto e também encarece para o SUS, por isso que tem que tratar a base. Exatamente, não é uma cirurgia barata, principalmente porque a gente usa materiais caros, né, que são chamados de ampliadores, né? A cirurgia toda ela é feita por vídeo, laparoscopia, né? Para as pessoas entenderem, a gente pode fazer a cirurgia de maneira convencional, que é o corte na barriga, ou vídeo laparoscópica, né, que a gente até legalmente chama de cirurgia laser, né, mas são 5 furinhos da barriga através dos quais a gente faz o procedimento cirúrgico. Esse procedimento ele é mais caro para o SUS, né? Apesar de trazer um benefício imenso para o paciente, porque ele tem 24 horas de internação, interna um dia, opera, no outro ele vai embora. É a evolução exatamente, volta com 2 semanas mais ou menos de pós-operatório, ele já volta para suas atividades físicas, de trabalho leve, né? Então isso revolucionou muito, uma coisa que o SUS realmente, e principalmente o nosso hospital universitário, né, que está de parabéns, porque é o único hospital no centro-sul dos hospitais universitários do SUS que faz a cirurgia por vídeo. A partir de dezembro do ano passado, exatamente, 30 cirurgias já. Nós estamos hoje na elite dos hospitais universitários que fazem a cirurgia bariátrica por vídeo. E por conta dessa evolução, né, de tecnologia da medicina, o paciente retorna à vida normal, à atividade. Com certeza, 2 semanas esse paciente está dirigindo, ele está fazendo atividade física leve, o trabalho pode voltar para o seu trabalho, desde que não seja um trabalho pesado, né, mas um trabalho leve, de escritório, nessa coisa sentado, essa coisa toda, ele pode voltar com 2 semanas às suas atividades normais. E no estado todo, muita gente aí na fila ainda para operar? Tem muita gente. Tem uma estatística da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica para o nosso estado, que ela elegeu em torno mais ou menos de 72 mil pessoas
com indicação de tratamento cirúrgico. É muita gente, né? Numa população de 2 milhões de habitantes, né? Lembrar que dentro dessa população, 50% dela está no sobrepeso, né? Então, 1 milhão, nós temos em torno de 1 milhão de pessoas com sobrepeso dentro do estado. E reforçando, é uma doença. É uma doença. Isso é fundamental as pessoas entenderem, porque assim, o obeso, muitas vezes, ele é segregado com essa questão de que a obesidade é falta de vergonha na cara, é preguiça, né? É falta de vontade. Não, a obesidade é uma doença que ela traz outras doenças associadas para esse paciente. E por questões sociais e culturais, às vezes a pessoa não tem acesso fácil para começar esse tratamento quando o ponteirinho ali da balança começar a subir. É isso. Exatamente, também, né, doutor? Né? Por ser uma doença, de uma maneira geral, crônica, né, como eu disse no começo da entrevista, ela não traz nenhum sintoma. O sintoma básico é você estar ganhando peso. E a pessoa vai negligenciando esse ganho de peso. Né? Quando ela assusta, elas são pacientes com 150, 200 quilos, né? E que muitas vezes perde o time de procurar ajuda nesse sentido. Doutor, o pós-operatório é fundamental também, né? Aquela história de perdi minha cirurgia, não, o paciente também tem que fazer sua parte. Ah, não tenha dúvida, isso é uma briga constante no nosso ambulatório. Puxa a orelha, né? De muito paciente. Puxa a orelha, a gente puxa a orelha porque realmente a cirurgia, ela é uma parte do tratamento. Eu digo para os pacientes que a cirurgia é um tijolo de uma casa. Entendeu? Então, quando nós fazemos a cirurgia, nós estamos dando uma ferramenta para o paciente para ele emagrecer mais rápido. E tem que trabalhar a cabeça. Exatamente, também, porque se ele não seguir todas as demandas da equipe multidisciplinar, no que a nutricionista fala, o que a psicóloga fala, o que o psiquiatra fala, ele vai voltar a engordar, porque é uma doença crônica. E é para as pessoas entenderem o seguinte: a cirurgia bariátrica não cura a obesidade, ela controla a obesidade. É como se alguém tivesse uma pressão alta e tivesse que tomar um comprimido todo dia. Né? Eu falo que na cirurgia bariátrica, o comprimido todo dia é fazer dieta adequada e atividade física. Se o paciente tiver a cirurgia, tiver uma boa dieta e atividade física, ele vai ser magro pro resto da vida. Vai ter sucesso a cirurgia, não vai perder. Não vai perder a cirurgia. Doutor, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu queria que o senhor deixasse uma orientação para a população, então. Então, basicamente, o que eu digo para as pessoas assim, a única maneira de você ser magro, de você ter uma vida saudável, é comendo bem e fazendo atividade física. Sem esses dois pilares da nossa saúde diária, não tem jeito. E depois que você fica obeso e obeso mórbido, é quase praticamente impossível você emagrecer de forma saudável. Aí tem que recorrer à cirurgia. A cirurgia é uma ferramenta para as pessoas que realmente precisam. Ela não é uma panaceia que deve ser utilizada todo dia, ela tem suas complicações. Graças a Deus, essas complicações hoje são raríssimas, mas elas existem. Então, é muito melhor, é muito mais barato comer bem e fazer uma atividade física do que vir para um tratamento cirúrgico. Fica a dica, então. Obrigada pela entrevista, pela participação aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente pelo convite. Na entrevista de hoje, conversei com Wilson Canteiro, presidente do capítulo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. A entrevista fica por aqui.